Olá, irmãos! O vídeo já vai começar, mas antes eu gostaria de convidá-lo para uma missão especial. Se você sente que o nosso conteúdo toca o seu coração, por favor, curta o vídeo, inscreva-se no canal, comente e compartilhe com os seus amigos. Assim, a mensagem de amor do nosso Deus pode alcançar mais pessoas. Muito obrigado pelo apoio e vamos ao vídeo. Bom dia, irmãos. Bom dia, é muito bom estarmos aqui na casa do nosso Deus, louvando, exaltando, glorificando o nome do Senhor, compartilhando desses momentos que são tão importantes para nós, compartilhando da palavra do nosso Deus, de hinos de louvor a Ele, estudando na escola bíblica dominical, muito abençoado a instrumentalidade dos professores que com tanta dedicação têm nos abençoado. Eu quero convidar os amados a abrirem suas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 3 a 7, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola com toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque, como as aflições de Cristo transbordam em nós, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para vossa consolação e salvação. Ou, se somos consolados, para vossa consolação é, a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Pai querido, muito obrigado por esta palavra lida aos nossos corações. Clamamos ao Senhor que o Senhor traga a nós a mensagem que o Senhor tem para nós nesta manhã a respeito desse texto tão importante. Ó Deus querido, que a Tua graça seja derramada sobre cada um de nós e que o Senhor nos abençoe na compreensão da Tua palavra. É a oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém. Amados, nas últimas semanas, nos cultos de domingo pela manhã, nós temos falado sobre um assunto muito importante. O assunto é servir. Como nós devemos servir, como deve ser o nosso coração ao servir, a importância disso para nós, a importância disso para o reino, a importância disso para os outros. E quero lembrar aos irmãos, recapitular as mensagens anteriores. A primeira mensagem que nós vimos sobre serviço, nós vimos a força do voluntariado. Nós vimos o quanto é importante um coração voluntário. Depois nós vimos que igreja é servir. A igreja existe para servir em múltiplas possibilidades de serviço. O Senhor Deus, Ele não nos toma para si no exato momento em que nos convertemos, Ele nos deixa aqui nesse mundo para que aqui nós possamos servir as pessoas que precisam ser alcançados pela salvação, servir aos domésticos da fé, servir à comunidade onde a igreja está inserida. Isso é muito importante. E semana passada nós vimos a mensagem: você tem uma bacia e uma toalha? Eu espero que todo mundo tenha saído daqui no domingo passado com uma bacia e uma toalha. Hoje de manhã eu vi um monte de gente com a bacia e a toalha aqui. Vi muitos irmãos aqui. Eu mesmo estou aqui nesse momento com a minha bacia, a minha toalha a postos. Eu desejo que você ponha a sua bacia, a sua toalha também a serviço do Senhor. E hoje eu quero, à luz desse texto
que nós acabamos de ler, considerar com você sobre o título Deus não desperdiça a sua dor. Eu tenho certeza que Deus não desperdiça a minha dor. Será que você pode falar isso nessa manhã? Deus não desperdiça a minha dor? Porque, amados, quando nós nos convertemos, quando nós aceitamos a Jesus, quando nós recebemos a salvação que há em Jesus Cristo, quando nós passamos a ser habitação do Espírito Santo, nós não paramos de sentir dor. Não é desligado em nosso cérebro o mecanismo de sentir dor. Ao contrário, esse mecanismo de sentir dor, em alguma medida, é amplificado. Porque se antes da conversão nós sentíamos dor, muita gente, apenas por si mesmo, porque a sua vida se resumia apenas a ela, algumas sentiam dores por seus familiares mais próximos, aquele grupo familiar ali mais próximo. Quando nós nos convertemos, o Espírito Santo abre uma janela de sensibilidade em nossos corações, em nossas mentes, e a gente passa a ter misericórdia. E a palavra misericórdia, ela deriva exatamente de o coração sentir a dor do outro, a miséria, o sofrimento do outro. Então, quando a gente fala em misericórdia, e nós vamos ver no texto que Deus é o Pai das misericórdias, Ele nos faz misericordiosos, Ele nos dá a condição de sentirmos, de nos conectarmos com a dor do outro, nós passamos a ter mais dores. E por que será que Deus não limita isso? Por que será que Deus não impede isso? Ao contrário, isso é ampliado em nós. Porque as nossas dores não são desperdiçadas por Ele. Nós não sofremos à toa. Nós não sofremos sem que isso tenha um resultado. Nós, quando pensamos em servir, nós pensamos que servimos de muitas maneiras. Nós servimos com nossos talentos. Talentos, nós vimos nas mensagens anteriores, são habilidades que nós nascemos com elas. Então, quando a gente diz, olha, fulano é muito talentoso, ele tem facilidade, ele tem capacidades, ele tem habilidades que ele nasceu com elas. E nós servimos com nossos talentos, com nossas habilidades naturais. E, irmãos, hoje, aqui pela manhã, a gente estava considerando sobre isso, que o serviço relativo ao talento, ele pode ser anterior até mesmo à conversão dessa pessoa. Então, há pessoas que começam a servir em uma igreja, que começam a servir a Deus, começam a servir a Jesus antes mesmo de se converterem. Às vezes, elas passam por um processo de serviço até que o seu coração se abra para que ela possa receber a salvação que há em Cristo Jesus. Como essa pessoa está servindo se ela ainda não é convertida? Como essa pessoa pode servir as pessoas, servir ao próximo? Como essa pessoa pode servir no contexto da igreja se ela ainda não é convertida? Ela tem talento, ela tem habilidades particulares com as quais ela nasceu e as quais ela desenvolveu ao longo da sua vida até chegar no contexto da igreja. Mas é claro que quem é convertido vai além, porque além de servir com os seus talentos, serve também com os seus dons. Ao contrário dos talentos que
a gente nasce com eles, ao contrário dessas habilidades naturais, existem as habilidades espirituais, que são concedidas no momento da conversão. Quando uma pessoa se converte, Deus dá a ela qualificações espirituais, e ela não vai servir apenas com os seus talentos, mas vai servir também com os seus dons. Isso é lindo, é maravilhoso. E essa pessoa, ela também pode servir com seus recursos financeiros. Além de servir com seus talentos, além de servir com seus dons, ela pode servir com seus recursos financeiros. E é interessante que a pessoa serve com seus recursos financeiros, não apenas a pessoa que tem muitos recursos financeiros. A pessoa abre o seu coração para servir com seus recursos financeiros, às vezes é uma pessoa que tem poucos recursos financeiros, mas ela sabe que a generosidade é um caminho de abençoar pessoas. Eu fico, às vezes, imaginando uma pessoa que já viveu endividada, uma pessoa que já teve problemas financeiros enormes na sua vida, e essa pessoa passa a viver como se aquela sombra da escassez, a sombra da falta, estivesse sempre presente, sempre aterrorizante. E agora, essa pessoa que se encontra com Deus, ela abre o seu coração. Ela percebe que Deus está acima de todas as coisas, que ela não precisa viver com medo da escassez. Como nós vimos aqui no último domingo, o verdadeiro amor lança fora o medo. Aliás, nós vimos isso, foi na quarta-feira. Então, a pessoa começa a servir com os seus recursos financeiros. É interessante porque, ao contrário dos dons, e semelhantemente aos talentos, há pessoas que servem com os seus recursos financeiros, mesmo antes de se converterem. E há pessoas que não são convertidas, que não estão nem no contexto da igreja, mas servem com seus recursos financeiros. Eu ouvia esta semana um irmão que ele era usuário de drogas, mais do que usuário, ele era viciado em drogas, ele teve muitos problemas por causa disso, ele foi preso, e depois ele passou a fazer parte de uma comunidade terapêutica, e ali nessa comunidade terapêutica ele recebeu a Jesus como seu Salvador. O Senhor entrou em seu coração e fez uma limpeza completa, e eliminou a droga da sua vida, tirou-o daquela vida sem sentido, daquela vida entregue, manipulada pelas drogas, e o levou para o caminho do Senhor. E ele dizia que agora ele investia toda a sua vida a ajudar pessoas que passavam pela mesma dor que ele havia passado. Então, ele passa a sua vida inteira trabalhando para que pessoas possam se livrar dos vícios das drogas, recebendo Jesus em seu coração. E ele contava que ele começou a visitar presídios. Alguns presídios ali na cidade onde ele morava em uma das capitais de estado do nosso país, e ele ali começou a visitar alguns presídios, um presídio feminino, um presídio masculino, e ele tinha dentro da igreja um grupo de irmãos que iam para lá servir junto com ele, servir a comunidade carcerária, servir as pessoas que estavam ali, muitas usuários de drogas, outros traficantes de drogas, outros assaltantes, criminosos de modo geral, que encontravam-se ali encarcerados. E ele então pensou em entregar Bíblias, em
em presentear, levar Bíblias para distribuir entre os encarcerados, como forma de ajudar as pessoas a conhecerem a Jesus. E ele, conversando com um preso que era cristão, esse preso virou para ele e falou assim: mas olha só, não vai funcionar. Você entregar a Bíblia aqui, não vai funcionar não. Porque a linguagem da Bíblia não vai ser acessível à comunidade carcerária. E as pessoas não vão compreender, elas não vão ler. Eu conheço as pessoas aqui, isso não vai funcionar. E ele disse, então, mas e agora? E aí aquele encarcerado virou para ele e falou assim: por que você não pensa em devocionais? Nós temos um devocional muito bom, né? Talvez o mais conhecido deles entre nós seja o Manancial. É um devocional. Você tem ali diariamente um comentário sobre algum texto e uma orientação para conduzir a sua devoção naquele dia. Há outros devocionais. E aí ele falou assim: poxa, boa ideia. Ele começou então a repercutir essa ideia. E quando ele falou isso na igreja onde ele fazia parte, ao final do culto, um irmão da igreja o procurou e virou para ele e falou assim: olha só, não me chame para ir a presídio, não me chame para ir lá, mas eu quero ajudar. Quanto você precisa para comprar os devocionais? De quantos devocionais você precisa? Aí aquele irmão havia feito uma conta e, pela população carcerária qual ele estava interagindo, ele falou: eu preciso de 1.500 devocionais. E cada devocional custava R$4. Então ele falou: eu preciso de 1.500 devocionais. Aí esse irmão virou e falou assim: então, 1.000 pode deixar comigo. Aí ele olhou assim e falou assim: R$1.000? Aí ele falou: não, 1.000 devocionais. Aquele homem não estava disposto a servir com seus talentos, não estava disposto a servir com seus dons, mas estava disposto a servir com seus recursos financeiros. Não vou entrar aqui no mérito, se ele era convertido, se não era, qual era o grau de desenvolvimento dele com Deus, o que Deus precisava ainda falar ao seu coração. Mas eu quero dizer que é possível servir ao Senhor com seus recursos financeiros, porque a generosidade é algo maravilhoso. Mas hoje eu quero pensar com você, olhando para esse texto, que você pode servir como aquele homem que viveu a dor de precisar de uma comunidade terapêutica, porque o vício o afastou do seu trabalho, o vício o afastou da sua família, o vício o afastou de si mesmo. E ele estava morto psicologicamente em todos os aspectos, menos no aspecto físico. Aquele homem estava morto. E ele encontrou vida em Jesus. E ele diz: agora, essa minha dor me impulsiona a servir as pessoas que estão passando pela mesma dor. A conexão dele com aquela comunidade de pessoas vivendo o vício, a comunidade dele, a conexão dele com aquelas pessoas é muito particular, porque quem já viveu essa dor sabe o que é. Assim como quem já passou fome sabe, se conecta com pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. Assim como as pessoas que já padeceram algum tipo de necessidade se conectam com pessoas que estão vivendo esse tipo de vulnerabilidade. Assim como pessoas que já viveram a dor da depressão se conectam com quem está vivendo essa dor. A gente se conecta muitas vezes por causa da nossa dor. É assim que a gente serve. É assim que a gente coloca a nossa dor a serviço de Deus. Olhando para o texto vai fazer o apóstolo Paulo, uma breve descrição de Deus
introduzindo o assunto. Então, a introdução é essa: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Então, ele fala 3 coisas a respeito de Deus. 3 coisas importantes a respeito de Deus. 3 importantes informações a respeito de Deus. Primeira, que Deus é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é o Pai do Salvador. Deus enviou seu Filho ao mundo para nos salvar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem escreveu esse versículo? Porque Deus amou o mundo. Vamos juntos, irmãos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem escreveu esse texto? O apóstolo Paulo. Ele agora se utiliza dessa ideia. Deus é o Pai do Salvador. Deus é aquele que enviou o seu Filho ao mundo. O apóstolo Paulo não está falando diferente do que o apóstolo João falou. Ele está usando outra linguagem. Ele está usando outra maneira de dizer: olha, Deus enviou a nós a salvação. A salvação vem de Deus. Depois ele vai dizer, olha, ele é o Pai das misericórdias. Quando a gente diz que alguém pai de alguma coisa, o que a gente está querendo dizer com isso? Quando a gente diz que alguém é pai de uma pessoa, como Deus é pai de Jesus Cristo, a gente sabe o que isso quer dizer. Mas quando a gente diz que alguém é pai de uma atividade, pai da medicina, ele criou, ele inspira outros a fazerem aquilo, né? Ele entrega a outros uma criação sua. Então, a misericórdia é criação de Deus. Deus tem misericórdia e nos ensina a ter misericórdia. Quando diz que ele é o Pai das misericórdias, está dizendo que ele não apenas ele tem misericórdia, mas ele nos ensina a também termos misericórdia. Ele entrega a nós essa capacidade de termos misericórdia. E misericórdia, como nós acabamos de ver, é sentir a dor do outro. Deus sente a nossa dor. Nós sentimos a dor do outro. Eu fico imaginando aquele irmão que outrora estava perdido no vício das drogas. Quando ele se encontra com uma pessoa que está vivendo aquela situação, ele se conecta com aquela pessoa, ele sente a dor daquela pessoa, e não há limites, não há, ele se entrega de uma maneira muito apaixonada, porque ele está sentindo a dor do outro. Entende, irmãos? Às vezes a gente serve na igreja de forma muito burocrática, a gente serve, às vezes, com muitas reservas, a gente serve com muitas restrições. O que isso aqui quer dizer, que Deus é o Pai das misericórdias, é que nós devemos servir a Deus de maneira intensa, num sentimento de entrega, de muita força de vontade, de muito desejo de fazer, de colocar tudo que você tem, tudo que você é, à disposição para fazer isso. A minha esposa ontem, ela estava conversando comigo e ela falou comigo assim. Ontem eu fiquei impressionadíssimo, e é se referindo à sexta-feira à noite, porque havia um bom grupo de pessoas aqui preparando coisas. Porque, ao contrário do que muita gente pensa, a igreja não funciona só quarta-feira e domingo de manhã e domingo à noite. A igreja funciona o tempo todo.
tempo todo tem gente preparando coisas aqui na igreja. O tempo todo tem gente preparando coisas aqui da igreja. Pensando nisso, vocês vão ver o ofertômetro que vai aparecer aqui de missões nacionais, e vocês não sabem quanto de conversa, o quanto de pensamento, o quanto de ideias precisou ir amadurecendo, quanto tempo foi gasto para idealizar como vai ser esse ofertômetro. Então, as pessoas estavam aqui na sexta-feira preparando isso. E aí ela falou para mim assim, olha, quando chegou certa hora, eu virei para o pessoal que estava aqui e falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos embora, depois a gente continua, leva para casa para continuar, enfim, vamos, para poder a gente ir, porque eu estou cansado, eu não estou aguentando. Ela chegou no limite físico. E aí, para surpresa dela, as pessoas falaram, não, nós vamos continuar. Teve um que, jocosamente, não, nós vamos sair daqui só depois de meia-noite. E as pessoas estavam empolgadíssimas, apaixonadíssimas fazendo aquele trabalho. Irmãos, nós precisamos de paixão no serviço, nós precisamos de paixão na obra do Senhor, nós precisamos entender porque existe uma dor do outro lado, existe uma necessidade do outro lado, existe uma pessoa sofrendo um sofrimento que outrora eu sofri, um sentimento, um sofrimento que em um momento passado você sentiu. Misericórdias, mas Ele também é o Deus de toda a consolação. Ele vai usar muitas vezes, nesses poucos versículos, Ele vai usar muitas vezes a palavra consolação. Eu contei quantas vezes a palavra consolação vai aparecer nesse texto. 10 vezes. De 3 a 7, nesses 5 versículos, a palavra consolação e suas derivações vai aparecer 10 vezes. E essa palavra consolações, ou consolação, vai aparecer em contraponto com uma outra palavra, que é a palavra aflição. Então, ele fala de aflição e consolação. Aflição é a dor. Consolação é o que Deus promove em nós por causa da dor. E é interessante, eu fiz questão de contar o número de vezes que aparece, e aparece a palavra consolação 10 vezes, mas a palavra aflição aparece 6. E isso me levou a pensar em algo que é muito verdadeiro. Onde nós temos aflição, nós temos muito mais consolação. Por isso, o nosso Deus, Ele é Deus de toda a consolação. A consolação vem dele. Você deve saber que o Espírito Santo, ele tem um outro nome. Jesus gostava muito de dar nomes. Então, muitos dos seus discípulos tinham um nome, mas ele dava um outro. Por exemplo, Cefas, ele deu o nome de Pedro. João, ele chamava de filho do trovão, e por aí vai. E ele, então, dá um outro nome para o Espírito Santo. E o próprio Evangelho de João menciona isso. Ele diz assim, eu preciso ir para que venha outro Consolador. O Espírito Santo é o Consolador. E o nosso Deus também é chamado de Deus de toda consolação. Consolar é muito importante para Deus. Tanto assim que ele via o Espírito Santo como consolador. Tanto assim que quando o Senhor está querendo dar algum grau de conforto aos seus discípulos, porque estariam privados da presença dele, diz assim, ele vai mandar outro consolador. O que ele estava dizendo, nesse momento, eu sou o consolador de vocês, mas quando eu for, Deus vai enviar outro consolador. Nós nunca ficamos sem consolo, porque o nosso Deus é Deus da consolação. Verso 4, que nos consola em toda a nossa tribulação. Tribulação aqui, sofrimento. Então, Deus nos consola em que sofrimentos, irmão?
todo sofrimento que vem a nós traz consigo consolo. Quando nós vivemos um sofrimento, por maior que seja, quando nós vivemos uma tribulação enorme que seja, que nós consideramos que seja maior do que as nossas forças, Deus traz a nós o seu consolo superabundante. Deus traz a nós um grau de consolação que nós ainda não experimentamos hoje. E a tribulação, por maior que seja, a consolação é maior ainda, porque essa consolação que nós recebemos por causa da nossa tribulação não é só para nós. Então é como se eu tivesse um sofrimento desse tamanho e Deus, ao invés de me dar uma consolação desse tamanho, Ele me dá uma consolação desse tamanho, maior do que o sofrimento. Por quê? Porque é o que vem agora, olha. Para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Então Ele me dá uma consolação maior do que a minha tribulação, para que eu possa compartilhar essa consolação com outras pessoas. Isso, irmãos, é algo inexplicável. Isso é algo que só quem vive pode entender, que a consolação de Deus é maior do que o tamanho da nossa tribulação, por maior que seja. Eu nunca me esquecerei disso. Nos primeiros anos de ministério, uma irmã da igreja onde eu pastoreava naquela época, ela foi acometida de uma enfermidade muito grande, de uma enfermidade muito difícil, de uma enfermidade devastadora. E então aquela irmã não estava podendo ir aos cultos, e eu naquele momento pensava, meu Deus, eu tenho que ir lá visitar essa irmã, levar uma palavra de consolo, levar uma palavra de conforto para ela, mas eu não sei o que dizer, eu não sei o que fazer numa situação dessa. E então eu reuni alguns irmãos da igreja, compartilhei com aqueles irmãos a minha fragilidade. E aqueles irmãos então falaram, pastor, nós também não sabemos o que falar não, mas nós vamos lá, vamos juntos. E então nós marcamos uma terça-feira à noite, nós fomos lá, visitamos aquela irmã. Para nossa surpresa, quando a gente chegou lá, e a gente sentou, aquela irmã olhou para nós e ela começou a nos consolar. E nós fomos lá sem saber como consolar e saímos de lá consolados. Porque a consolação que Deus estava dando a ela era tão grande, era tão magnífica. A experiência que ela estava vivendo com Deus era tão incrível que sobrava consolação para que ela pudesse ministrar a nós naquele momento. E é isso que nós vemos. Para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque, como as aflições de Cristo transbordam em nós, assim também nossa consolação transborda por meio de Cristo. Porque, irmãos, ele está falando as aflições de Cristo. O que ele está dizendo é que as nossas aflições não são maiores do que as aflições de Cristo, porque ele também viveu aflições, porque ele também viveu tribulações. E quando nós olhamos para as nossas aflições, nós precisamos também olhar para as aflições de Cristo, porque as aflições de Cristo são abundantes em nós. O sofrimento de Cristo abençoou quem? A mim. O sofrimento de Cristo abençoou quem? Você. O sofrimento de Cristo abençoou a nós, que estamos aqui nesta manhã e que estamos espalhados pelos 4 cantos da terra. As aflições de Cristo não foram perdidas, as aflições de Cristo não foram desperdiçadas, as aflições de Cristo tiveram um papel
preponderante para abençoar outras pessoas, para abençoar todas as pessoas. Então, quando nós olhamos as aflições de Cristo e vemos que as aflições de Cristo transbordam em nós, e vemos que o sofrimento de Cristo transborda em nós, assim também a nossa consolação, assim também o conforto que Deus nos dá, transborda para as outras pessoas. Você deve estar entendendo que aquilo que Deus nos dá não é para nós. Aquilo que Deus nos dá é para transbordar para outras pessoas. O amor que Deus nos dá não é para nós. A misericórdia que Deus nos dá não é para nós. Os recursos que Deus nos dá não são para nós. Os talentos que Deus nos dá não são para nós. Os dons que Deus nos dá não são para nós. Tudo o que Deus nos dá é para transbordar para os outros. Então, a dor, as aflições pelas quais nós passamos, trazem consigo consolações. E essas aflições e consolações transbordam e também chegam às outras pessoas. Mas, verso 6, mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, as tribulações que eu passo são para levar consolo a vocês. É para levar salvação a vocês. Irmãos, olha só isso. O sofrimento que ele passava era para levar salvação às pessoas que estavam lendo a carta. Então, ele estava dizendo o seguinte, olha, eu fui açoitado porque achavam que eu era um criminoso. Pelo evangelho, eu fui açoitado, chicoteado, até quase a morte. Ele foi apedrejado. Ele passou por muitos sofrimentos. Mas ele diz, esses sofrimentos que eu passo são para levar salvação a vocês. E às vezes, irmãos, a gente passa alguns sofrimentos para levar salvação a alguém. Muitas vezes, os sofrimentos nos levam a lugares, muitas vezes a dor nos leva a lugares que nós não iríamos. Muitas vezes a dor nos conecta a pessoas com as quais não nos conectaríamos. Muitas vezes as dores nos dão acesso a falar a pessoas que nós não teríamos esse acesso antes. É o que o apóstolo Paulo está dizendo, esses sofrimentos que eu passei fizeram com que a mensagem que eu carrego chegasse até vocês. A mensagem de salvação chegasse até vocês. Nós pensamos muito em hospitais. E quantas vezes a gente é levado a um hospital por alguma enfermidade e ali naquele hospital a gente cria uma rede de relacionamentos, ainda que temporária, em que nós podemos levar a palavra de salvação, demonstrar a salvação em Cristo a muitas pessoas. É disso que o apóstolo está falando, mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação é, a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós padecemos. Então, quando uma pessoa é acometida por alguma enfermidade, essa pessoa consegue se ligar a pessoas que estão acometidas daquela mesma enfermidade. Quando uma pessoa tem um problema de vício de drogas e ele consegue ser restaurado, ele consegue chegar e falar a palavra de salvação a pessoas que também viveram aquele mesmo drama. Isso cria uma ligação muito mais forte. Isso cria uma ligação muito importante para que a palavra do nosso Deus existe uma conexão na dor. E por fim, o verso 7 fala de esperança. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Assim como nós sofremos, Cristo sofreu, Paulo sofreu,
João, Tiago sofreu. Os grandes homens de Deus passaram por sofrimento e receberam a consolação de Deus. Nós não somos grandes homens de Deus do passado, mas somos os servos de Deus deste tempo. As aflições que você passa são as aflições que um servo de Deus passa nesse tempo. As consolações que você recebe são as consolações que um servo de Deus recebe nesse tempo. Porque a sua história é parecida com a história de muitas outras pessoas. E a forma como Deus te ajuda a passar por essas histórias, não te livrando delas, mas te dando o consolo, te dando o suporte para que você possa viver esse momento. Isso leva de uma maneira muito mais poderosa a palavra de Deus àquelas pessoas que estão passando pelo mesmo que você está. Ora, eu estou passando por isso e estou a ponto de morrer, e estou a ponto de desistir. Mas olha, aquela pessoa está vivendo o mesmo quadro, o mesmo grau de dificuldade, e olha como Deus a consola, e olha como Deus a suporta. Isso abre uma janela de conexão para que aquela pessoa possa receber como nunca antes a mensagem de salvação que há em Cristo. Eu quero concluir dizendo: coloque sua dor à disposição de Deus. Você pode repartir a sua dor com quem precisa. Quando o apóstolo Paulo estava falando de dor, de sofrimento, das aflições dele, as aflições dele já tinham passado. Ele não estava vivendo essas aflições no momento em que ele escrevia. Então, para escrever aos Coríntios, ele precisou revisitar a dor de outro tempo. Irmãos, quando a gente passa por uma dor, a gente quer esquecer, a gente quer apagar da memória, a gente quer limitar, mas não é isso que o apóstolo Paulo está fazendo. Ele está revisitando uma dor do passado para compartilhá-la com outras pessoas que estão precisando no presente. Porque o nosso passado, as nossas lutas, a consolação de Deus que nós vivemos, continuarão conosco. Trazem a cada um de nós, a cada servo de Deus, como eu e como você, as dores que nós vivemos ao longo da vida, traz a nós uma particularidade que vai ser importante para determinadas pessoas. Então, ofereça a sua dor às outras pessoas. Alguém está vivendo, mesmo que você precise revisitar uma dor do passado, vá lá, busque e ofereça às pessoas. Deus não desperdiça a sua dor. Não desperdice você também. Coloque a sua dor a serviço de outras pessoas. Sirva o próximo também com a sua dor e com a consolação que Deus te dá. Amém? Deus abençoe.